Pastor Flávio Ezaledo, ele é o presidente da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, que tem feito um trabalho lindo no Brasil, com cursos lá num hotel em Águas de Lindóia. Há quantos anos já? Oitavo ano de curso, quase que uma semana, intensivão, e vale a pena. Então, quando convidei o pastor Flávio, eu falei, por favor, divulgue o encontro da ABCB, faça propaganda, porque vale muito a pena. São 4 níveis de curso, e vocês estão vendo aqui a apresentação do pastor Flávio, o currículo, um breve currículo dele também. E depois vão poder ouvi-lo também lá no Congresso em Águas de Lindóia. Então, quero passar a palavra ao pastor Flávio, que ele vai estar falando para a gente sobre o que é aconselhamento bíblico. Tivemos já uma excelente palestra do reverendo Davi, falando sobre a palavra de Deus e a suficiência dela no aconselhamento bíblico e para a vida em geral. E agora o pastor Flávio vai estar falando sobre o que é este aconselhamento. Muito bem-vindo, muito obrigada, Deus abençoe muito. Muito obrigada. Tá bom. Bom dia, irmãos. Eu sei que eu sempre falo assim, pedir a segunda vez já é forçado, né? Bom dia. Agora sim. Parece que os irmãos, agora que tomaram um excelente café, né, estão prontos para mais uma palestra. Eu louvo a Deus pela inversão das palestras, porque a palestra que o pastor deu antes dessa foi excelente. Eu gostei muito do que ele apresentou e também eu creio que preparou para a palestra que nós vamos ter nesse momento. Mas antes de falar sobre o que nós temos proposto para hoje, eu gostaria de mostrar para os irmãos o seguinte, eu trouxe aqui um folder da nossa conferência. Esse ano nós estaremos fazendo a 8ª conferência de treinamento em aconselhamento bíblico. É uma conferência que visa treinar pastores, leigos, irmãos da igreja que querem e estejam interessados em praticar o aconselhamento bíblico. Então, nós oferecemos lá o curso de treinamento em 4 módulos. O módulo 1 é o módulo que você aprende os fundamentos do aconselhamento bíblico, e essa palestra aqui eu vou trazer hoje é uma das palestras que nós damos lá na nossa conferência de treinamento. E o módulo 2, nós fizemos uma inversão do ano passado, ou dos anos anteriores para este ano, para que pudesse favorecer logo de imediato para os alunos como eles podem preparar uma sessão de aconselhamento bíblico. Então, uma sessão de aconselhamento bíblico, os irmãos sabem que é uma sessão que é feita num prazo em que você está lidando com a vida da pessoa. Não é apenas um momento em que você apresenta alguns versículos, que você ora com a pessoa e você fala, irmão, vai com Deus, né? Eu vou estar orando por você. Uma sessão de aconselhamento bíblico, ela tem um começo, um meio e um fim. E na semana de aconselhamento e treinamento de aconselhamento, nós oferecemos uma prática de aconselhamento. O conselheiro aconselhando um casal e ele treinando aqueles irmãos que estão ali participando naquele módulo para saberem como iniciam uma boa sessão de aconselhamento, como ele trata assuntos mais gerais, casos tão difíceis, mas abordando caso de relacionamento familiar, o papel do homem, o papel da mulher, a comunicação bíblica, finanças e os princípios bíblicos para o sexo no casamento. Então, essas sessões acontecem no módulo 2. Anteriormente era no módulo 3. Por que mudamos para o módulo 2? Porque tão logo o aluno aprende os fundamentos de aconselhamento bíblico, ele já, no módulo seguinte,
ele vai saber como, então, preparar uma sessão de aconselhamento. No módulo 3, nós apresentamos o módulo que trata dos problemas médicos. No caso, pessoas envolvidas com drogas, pessoas envolvidas com depressão, pessoas envolvidas com desequilíbrios químicos, assim por diante. Então, como você trabalhar com pessoas nessas áreas. E o módulo 4 é um módulo de reciclagem, ou seja, todos os anos trazemos pastores especialistas e com experiências de muitos anos no aconselhamento bíblico, para que eles possam compartilhar conosco esses ensinos e até mesmo situações problemáticas, como os casos difíceis. O ano passado, nós tivemos o Dr. John Street, que trouxe para nós, trabalhando com vários aspectos, até mesmo com relação às questões mais difíceis que nós encontramos, como bulimia, como anorexia, e assim por diante. Eu tenho aqui um folder, eles estão aqui, eu não sei depois como pode fazer para distribuir, ou você deixa na mesa lá atrás e você apanha um. Se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, você pode justamente procurar nesse folder e também saber a programação da nossa conferência para este ano. Estou muito grato pelo convite feito pela irmã Eleni, para estarmos aqui nesta semana, ou neste final de semana, né, para juntos com os irmãos poderem compartilhar dentro dessa área tão importante para as nossas vidas. Eu creio que o assunto que os irmãos trataram é um tema muito especial, cuidando das dores da alma, e cremos que todas as palestras vão trabalhar no sentido de fornecer aos irmãos ensino e recursos para que os irmãos possam desenvolver esses ministérios. Eu entendo assim, se os irmãos estão aqui presentes, é porque eu creio que os irmãos estão ministrando nessa área. Sim ou não? Quantos ministram na área de aconselhamento bíblico? Deixa eu ver os braços levantados. Muito bem. A maioria. Louvado seja Deus por isso. Fico muito contente pela forma como essa conferência foi preparada para esse momento. Eu quero orar a Deus primeiramente. Então, como os irmãos ficaram em pé, sentaram e já se acostumaram, eu vou pedir para você fique em pé de novo, para desacostumar e se preparar para a palestra. Oremos, então. Como é bom, Senhor, nós sabermos que o Senhor está agindo em todas as situações e circunstâncias, visando o nosso próprio bem. Nós nos chegamos aqui porque nós queremos. Com certeza que a vontade esteve em nós, fizemos os planejamentos para isto, todavia só chegamos aqui porque o Senhor quis. Por isso, ó Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de ministrar a Tua palavra, e os irmãos que têm a oportunidade de ouvi-la. Ó Deus, que cada palestra desta conferência, Senhor, caia em terreno fértil, de tal maneira, Senhor Deus, que o produzir, não somente neles, primeiramente, mas também uma forma deles poderem ajudarem outros a crescerem na justiça. Então, ajuda-nos, Senhor, na direção soberana do Teu Espírito em nossos corações, mediante a instrumentalidade da Tua palavra, a fim de que nós sejamos transformados um pouco mais naquele processo que o Senhor está fazendo em nós, até sermos conformes à imagem do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, podem assentar-se, por favor. Eu quero começar essa palestra, irmãos, pedindo para que os irmãos abram as suas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo 3. Em Marcos, capítulo 3. Em Marcos, capítulo 3. Sabemos que essa divisão em capítulos, muitas vezes, elas dividem o sentido do parágrafo em que está sendo tratado dentro do seu todo. Os irmãos podem notar que os versículos de 23 até versículo 28 do capítulo anterior, eles estão falando sobre Jesus é o Senhor do sábado. E no capítulo 3, versículo 1, acontece um evento também num dia de sábado e dentro de uma sinagoga. E a leitura é a seguinte: outra vez Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada.
e observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levante-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela lhe foi restaurada. Basta aqui, até aqui, para o propósito que eu quero mostrar para os irmãos. Os irmãos podem imaginar qual é a situação. Eu devo crer que aqui esse homem fora colocado ali naquela sinagoga, especialmente para que eles tivessem motivos, ou motivo para acusar a Jesus Cristo. Agora, os irmãos entendem, existe ali uma pessoa necessitada, e ele tinha esse seu braço, a sua mão atrofiada. Eu não sei como que era. Vocês, vou imaginar que seja uma mão que estivesse justamente presa ao seu corpo e que não pudesse esticá-la. Mas o fato é que aquele homem era um homem necessitado. Embora os fariseus estivessem ali querendo achar algum motivo em Jesus para acusá-lo, mais baseado no legalismo deles e não olhando a necessidade daquele homem, e essa é a razão porque Jesus Cristo sente-se triste, né, por causa da dureza do coração deles, que a dureza do coração deles estava envolvida mais no sentido deles serem praticantes da lei do que ajudar uma pessoa necessitada. E Jesus Cristo pede para aquele homem vir ao centro. E os irmãos sabem que uma sinagoga, ela tem um formato diferente do que nós estamos acostumados com as nossas igrejas. E aquele espaço no meio, com pessoas de um lado, pessoas do outro. E aquele homem, sendo chamado por Jesus, ele vai ao centro, e Jesus Cristo faz a pergunta, ninguém responde, e a dureza do coração está porque eles bem sabiam o que Jesus Cristo poderia fazer, eles bem sabiam que aquele homem precisaria de um ato de misericórdia, todavia eles não se manifestam. E Jesus Cristo fala para eles da seguinte forma: estende a tua mão. E é interessante, irmãos, que nós vemos o ato seguido, ele fala: e o homem estendeu a sua mão e ela foi restaurada. Eu quero fazer aqui uma pequena proposição nesse versículo. Tudo o que Deus nos ordena, Ele nos dá a força e o poder para realizar. E nós vemos isto aqui. Aquele homem sabia que ele não poderia esticar o seu braço, mas ele ouve a ordem do mestre. E ele pensa: quem que está me pedindo? Ele está me pedindo. Nunca ninguém pediu para que eu esticasse o meu braço, eu estendesse o meu braço. Mas ele está pedindo. E eu vou obedecer. E no momento que ele tem o ímpeto de esticar, mesmo sabendo que ele não podia esticar o seu braço é restaurado na condição normal, porque ele determina obedecer a palavra de Jesus, e o poder de Deus opera no braço daquele homem, e aquele homem é restaurado. O que eu quero tirar disto? Veja que interessante. Ali estava a palavra de Deus por meio de Jesus, ou a palavra de Deus, que é Jesus. Aquele homem, ele podia muito bem raciocinar assim: mestre, você não está vendo que meu braço está aqui desse jeito desde quando eu nasci, e que eu não posso de maneira nenhuma esticar o meu braço para poder atender ao seu pedido? Se o Senhor não vier aqui e não fizer algum milagre no meu braço, eu não vou poder esticar. Muito pelo contrário. O mestre fala: estende a tua mão. Ele obedece.
e o poder de Deus opera no braço daquele homem, ele é restaurado. Agora, irmãos, nós estamos também lidando a cada dia, a cada momento, com pessoas que precisam ouvir a mesma mensagem. Estende o teu braço. Pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com problemas de medo, pessoas que estão com problemas de preocupação, pessoas que estão com problemas no relacionamento conjugal. O que nós oferecemos para elas? Nós temos que oferecer a palavra de Deus, como Jesus Cristo ofereceu a sua palavra, e naquele momento aquele homem obedeceu a sua palavra, e aquele homem foi restaurado. Então a palavra de Deus, ela é o meio através do qual nós podemos oferecer aos nossos aconselhandos soluções efetivas para as suas vidas. E é sobre justamente isso que eu quero falar. O que faz, então, o aconselhamento bíblico ser bíblico? Então, por que esse assunto é necessário? Nós podemos saber o seguinte: porque diferentes pessoas usam o termo aconselhamento bíblico de várias maneiras. É muito comum nós ouvirmos falar hoje aconselhamento cristão, ou ouvirmos falar de aconselhamento pastoral, ou ouvirmos falar de psicologia pastoral. Então, esse termo, muitas vezes usado, não como a Bíblia ela expressa, mas de uma forma em que muitas vezes procura integrar outros pensamentos, outros ensinos, com a palavra de Deus, a fim de que ela possa ser ministrada na vida das pessoas. Uma outra razão é porque todos precisamos de precaução e sabedoria ao adicionarmos ideias no nosso modelo de aconselhamento. Ou seja, nós precisamos então refletir se estamos aconselhando uma pessoa de tal maneira que vamos oferecer para ela uma solução ao seu problema e não apenas ouvi-la para dar a ela uma suposta ideia de que nós estamos querendo ajudá-la. Nós temos que pensar bem. Onde vamos buscar as respostas que podem ser dadas a esta pessoa, a fim de que ela possa desenvolver uma vida conforme aquele caráter que Deus quer que elas tenham. Se nós estamos aconselhando pessoas, então nós precisamos conhecer onde nós vamos buscar as verdades para podermos oferecer às pessoas que nos procuram. Eu gostaria de destacar para vocês, nesse momento, o seguinte. Primeiro ponto, que fala o seguinte: o que faz o aconselhamento bíblico ser bíblico é quando o aconselhamento reconhece a Bíblia como fundamento. E, para isto, nós vamos utilizar, nesse instante, algo que talvez os irmãos já tenham visto isso em alguns livros, e o idealizador desta pirâmide foi o N.Mac, que também é um grande conselheiro, e os irmãos vão poder acompanhar comigo um pouquinho dessa explicação. E, ao fim, eu vou trazer justamente algumas reflexões sobre isso daqui. Então, o aconselhamento, ele é bíblico quando nós podemos saber e conhecer perfeitamente que a base desse aconselhamento, ele tem justamente uma origem que é conhecida como a Bíblia que nós aceitamos, que é justamente uma Bíblia que é inspirada, ou seja, que Deus, ele soprou a sua palavra, ou melhor, respirou a sua palavra, de tal maneira que cada detalhe foi revelado à pessoa que estava registrando aqueles escritos naquele momento, para que Deus pudesse revelar-se progressivamente até formar o corpo doutrinário que nós temos, que é a nossa Bíblia, composta de 66 livros, que aceitamos como a base e o fundamento para o nosso aconselhamento. Essa Bíblia, ela também é inerrante. O que significa isso? Que ela não tem erros e nem nos induz aos erros. Se você abrir a sua Bíblia, e talvez você conhece esse versículo muito facilmente,
e eu creio que desde a sua infância na igreja, ou desde o momento em que você conheceu a Cristo como Salvador, você foi direcionado para esse versículo, que é o Salmo 119, e o versículo 105. Você sabe pronunciar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pensa na situação do salmista. O Salmo 119 fala que o salmista está num momento como se ele estivesse fugindo ou sendo perseguido por alguém. A Bíblia não nos informa quem é o salmista. Talvez a gente possa deduzir que seja Davi, mas parece que esse salmista está em fuga. E você pegando aquelas 22 estrofes, que são as letras do alfabeto hebraico, contendo 8 versículos em cada estrofe, você vai encontrar que em cada estrofe, em cada bloco, você vai notar que o salmista está falando da aflição que ele está vivendo, da dificuldade que ele está passando. Agora, imagine o versículo 105, quando ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, você deveria se transportar para a Palestina, deveria se transportar para Israel, e talvez num daqueles lugares que não são poucos e são muitos, onde você vai encontrar muitas pedras pelo caminho. Imagina você andando à noite no meio daquelas pedras e em fuga. Qual seria, com certeza, a probabilidade maior dele o quê? De cair. Agora, imagina o salmista falando isso: a tua palavra não me deixa tropeçar, a tua palavra não me deixa cair, a tua palavra não me induz aos erros. Então, quando nós vamos aconselhar, irmãos, é imperativo que você saiba onde você vai fundamentar o seu aconselhamento. Essa palavra, ela é autoridade porque Deus é o autor da sua palavra. Essa palavra é autoridade porque Deus, Ele quis e quer que as pessoas que ouçam a sua palavra vivam o mesmo caráter que Ele tem. Por isso que Ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Ele fala que Ele quer que você seja verdadeiro, porque Ele é verdadeiro. Ele quer que você seja justo, porque Ele é justo. Então, esta palavra de Deus, ela tem justamente esse caráter e santidade, porque revela o seu Criador. Essa palavra também ela é suficiente, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Agora, quando eu tenho este cânon bem consolidado na minha mente, na minha vida como um todo, isso me remete justamente para o que nós chamamos de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica, ela vem de uma palavra que significa interpretar, muitas vezes baseado no deus Herme, que era o deus que interpretava os outros deuses. E a hermenêutica, ela é necessária para que nós, indo a esse corpo doutrinário que nós conhecemos como cânon, como Bíblia, e nós podemos agora interpretar. São leis que, aplicadas em cima desse texto, de preferência o original, nós vamos poder saber cada literatura ou cada gênero literário, saber como interpretar a palavra de Deus de tal maneira que o seu sentido original seja trazido para nós, a fim de que nós possamos aplicá-los àquelas pessoas que nós estamos lidando com elas dia a dia, uma vez que estamos falando de aconselhamento, e também saber aplicá-las na nossa pregação, no nosso ensino, na nossa exposição. É muito importante, então, que a palavra de Deus ela seja bem interpretada, para que nós possamos saber como aplicá-las corretamente àquelas pessoas que Deus coloca em nossas mãos. O nível 3, à medida que vai caminhando justamente para o cimo da pirâmide, nós temos justamente o que é a exegese. O que é a exegese? A exegese significa você pegar o texto original, agora você vai aplicar a
hermenêutica, e em cima da hermenêutica você vai trabalhar justamente a gramática, no sentido de que você vai trabalhar as estruturas, sintaxes, regras que existem para interpretar aquele tipo ou aquele gênero literário, e fazer com que essa combinação de lei e arte, pelo seu conhecimento na exegese, descubra justamente o sentido original que o autor quis dar. Então, quando você chega justamente nesse ponto, naturalmente que você vai distribuir a sua descoberta, o seu estudo, de 3 maneiras. Você vai oferecer como pregação, você vai oferecer como exposição, e você vai oferecer como ensino. Agora, os irmãos entendem que até esse momento, e eu espero que você tenha um pouquinho de paciência, porque a gente vai chegar lá, né, e eu vou explicar isso, nós estamos falando de aspectos acadêmicos, que significa um certo preparo para que nós possamos desenvolver e fundamentar bem o que a palavra de Deus nos ensina. O processo a seguir, que ocorre logo após a exegese, e uma vez que você está trabalhando a Bíblia, de tal maneira que você está descobrindo o caráter, né, os atributos de Deus, ou as informações que Deus dá sobre o assunto a ser tratado, você descobre à medida que você vai trabalhando livro por livro. E nesse trabalhar livro por livro, a teologia vai aparecendo. A teologia, ela vai aparecendo à medida que você vai estudando e você vai, dentro dessa própria teologia, que é a teologia bíblica, você categoriza os ensinos que você tem, que não deixa de ser uma teologia sistemática também. Ou seja, à medida que você descobre, num determinado livro, a teologia, que é chamada teologia bíblica, como o autor viu Deus, como o autor enxergou as suas ações, como o autor está falando a respeito do que foi revelado a ele naquele momento, os seus sentimentos, as suas preocupações, você vai encontrando justamente essa teologia sendo revelada. Então, a teologia bíblica, ela é cronológica e teológica, que isso nos remete justamente para a teologia sistemática, que é justamente quando você descobre como, no todo, essa teologia bíblica foi revelada, aí você sistematiza, coloca debaixo de tópicos, em que todas as referências que aparecem agora de Gênesis e Apocalipse estão enquadradas debaixo daquele tópico. Muito bem, então você tem aprendido aqui, em menos de 15 minutos, um pouquinho sobre bibliologia, né? Um pouquinho sobre hermenêutica, um pouquinho sobre exegese e um pouquinho sobre teologia bíblica e teologia sistemática, principalmente nas suas definições. Mas, note o seguinte, teologia deve ser ensinada de modo que ajude a transformar pessoas. Porque nós estamos lidando com pessoas, meus queridos irmãos. Então, cada dia, nós estamos nos relacionando com pessoas. E aqui que eu falo para você, não fique preocupado, que você fala assim, bom, pastor, você está falando aqui para teólogos, e não para mim. Não, estou falando para você também. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Vou dar algumas referências rapidamente para que nós possamos acompanhar. Irmã, até que hora? 11h55. Muito bem. Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte. 3:16. Ele fala o seguinte: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. E é justamente isso, né? A palavra de Deus, está lá, embaixo o cânon, a palavra de Deus habite ricamente em vós.
em toda a sabedoria, e ensinai e aconselhais uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Agora, quando fala aconselhando uns aos outros, de quem que ele está se referindo? Certo? Não é de você também? Ó? É de você, com certeza. Então, com certeza que nós vamos entender que existem situações no dia a dia da sua igreja, com quem que você lida, na sua família, que você vai estar apto para poder ajudar essa pessoa naquele nível em que se encontra. Mas existem situações, são casos mais complicados, mais difíceis, que com certeza você vai precisar de pessoas mais experientes nessa área, que já passaram pelo processo de aconselhamento e que podem ajudar justamente a pessoa naquele momento. Por isso, talvez você vai ter que delegar isso para um pastor, ou para um presbítero, ou para um irmão da igreja que esteja justamente apto para poder desenvolver aquele assunto. Vai para Romanos, capítulo 15, versículo 14. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Veja que esse versículo também, ele é muito propício para você nesse momento. E Paulo está escrevendo para aqueles irmãos em Roma. Todavia, o versículo 13 é o versículo básico, porque ele fala o seguinte no versículo 13: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz a vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos. A palavra aí é a palavra admoestar-vos uns aos outros, ou aconselhai-vos uns aos outros. É a mesma palavra que aparece lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Então, qual é o resumo de tudo isso? Todos nós podemos aconselhar. Mas, onde nós vamos recorrer o nosso aconselhamento? Na palavra de Deus. Agora, com certeza, irmãos, não adianta sermos teóricos, não adianta sermos acadêmicos, se a nossa teologia não for prática. O que significa isso? Que os níveis 6, que o nível 6, sem os níveis de 1 a 5, não é aconselhamento bíblico. Por quê? Porque eu preciso de tudo o que é construído sobre a palavra de Deus para que eu possa trabalhar com as pessoas que Deus coloca em minhas mãos. E, por sua vez, os níveis de 1 a 5, sem o nível 6, são incompletos e ineficazes. Eu não sei como que está isso para você aí, né? Tá. Se tiver alguma coisa, você me pega depois lá, tá bom? Ok. Perguntas que preciso fazer, tendo conhecido isso. É possível que eu estou fazendo no nível 6 não esteja firmemente alicerçado nos níveis de 1 a 5? É uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Será que eu estou fazendo no nível 6, como sendo o aconselhamento bíblico, a teologia prática, não esteja alicerçado na palavra de Deus? É possível que eu não tenha me esforçado o suficiente para desenvolver os níveis de 1 a 5? Porque muitas vezes nós achamos que podemos aconselhar, mas não estamos nos desenvolvendo no que a palavra de Deus nos informa para isso, muitas vezes sendo treinado como uma conferência como esta, né? Então, o que nós precisamos? Né? Temos que adotar justamente convicções sobre a inspiração e inerrância da palavra de Deus. Então, eu tenho que saber o seguinte: o quanto eu estou convicto de que essa palavra de Deus para mim, ela é a verdade. O quanto que eu estou convicto de que essa palavra foi produzida por Deus. O quanto que eu estou convicto de que essa palavra ela não contém erros e não me induz aos erros. Também eu tenho que aprender princípios de hermenêutica. Também eu preciso praticar o processo de exegese e desenvolver uma compreensão de teologia sistemática. Então, eu respondo à primeira pergunta. Quando? O que faz o aconselhamento bíblico ser bíblico? Segundo lugar, quando reconhece a Bíblia como suficiente. Agora, e você tem aí a definição de suficiência que é dada. O que é suficiência? Vamos ler juntos? Os irmãos podem ler juntos
dessa parte? Vamos lá, então? A Bíblia contém toda revelação de Deus necessária para uma pessoa entender como agradá-lo e glorificá-lo nessa presente vida. Isso é o que é suficiência. Ou seja, essa Bíblia que eu creio como sendo a minha fonte da verdade, eu creio que ela tem a revelação de Deus e é necessária para que eu possa viver, para que eu possa entender como agradar a Deus. Agora, lembre-se o seguinte, irmãos, que quando nós estamos aconselhando uma pessoa, o nosso alvo não é apenas fazer com que as pessoas façam o que é certo, porque, normalmente, o conselheiro está tão empenhado em desenvolver o seu aconselhamento que ele fica contente porque a pessoa está reagindo corretamente ao que ele ensinou. O nosso alvo é levar a pessoa a ser o tipo de pessoa que agrade a Deus e faça tudo para engrandecê-lo, que as suas ações, que as suas palavras, que o seu pensar seja um pensar que enalteça a Deus em toda a sua vida. 2 Timóteo, eu não vou ler porque o meu tempo está correndo. Depois vocês já têm um versículo aí, é importante. Mas eu quero ir para 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: veja como Pedro diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Naturalmente, quando a gente pensa no todas de Pedro, não é o todas que nós temos hoje, porque nós temos a revelação completa. Ele tinha todas as informações que ele ouvira de Jesus Cristo. E, portanto, para ele, todas as coisas que conduzem à vida de piedade era ser como Jesus Cristo foi, como Jesus Cristo andou diante dele. Então, e hoje que nós temos a Bíblia completa, nós encontramos tudo na palavra, o que precisamos para viver essa vida de piedade. Então, não podemos ficar preocupados do que fazer. O Salmos 19, 17 fala sobre isso. Também, você tem aí justamente uma citação. Eu creio que depois você pode ler isso aí com o tempo, não é? E nós vamos dar apenas a parte que precisam ser explicados. Ok, letra B. O efeito noético do pecado manchou nossa capacidade de conhecer a verdade e lidar apropriadamente com os problemas humanos. Então, nós temos que ser realistas. Por quê? Porque noético não é de Noé. Noé é de nous, mente, do grego, e significa que a nossa mente, como um todo, por causa do pecado, ela foi afetada. E, portanto, quando nós estamos lidando juntamente com as pessoas, nós temos que entender que elas são limitadas por causa do pecado, para entender o plano de Deus por si mesmas. O que é necessário é que elas precisam de uma fonte que revele esse plano para as suas vidas. A letra C diz o seguinte: que a Bíblia deveria ter controle funcional e ativo, mesmo no nível quando um conceito é enfatizado no modelo. Então, o nosso alvo é desenvolver um modelo que provenha das Escrituras em oposição a um que seja simplesmente consistente com elas. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é o seguinte: existem muitos modelos de aconselhamento. E os irmãos vão ver logo mais embaixo, após essa citação, principalmente no ponto número 2, o seguinte: nós, ou seja, conselheiros bíblicos, interagimos com pensadores e escritores seculares para estimular nosso próprio trabalho teológico ao fazer perguntas às Escrituras que, de outra maneira, não consideraríamos. Então, normalmente existe uma certa crítica aos conselheiros bíblicos, que eles rejeitam tudo o que vem de outros para ficar exclusivamente com o que chamamos de suficiência das Escrituras. Não, isso não é verdade. Nós interagimos, que nós precisamos conhecer, a fim de que nós possamos saber onde as Escrituras
vão responder às perguntas que muitas vezes eles estão fazendo e o aconselhamento que muitas vezes eles estão dando e não estão dando resultados efetivos. Eu posso citar para os irmãos muitos casos de pessoas que vieram a mim procurando para aconselhamento e que elas estavam sendo lidadas por certos conselheiros seculares e que os objetivos daquele aconselhamento não estavam tendo quase nenhum êxito. E elas já estavam por muito tempo envolvidas com esse tipo de aconselhamentos. Quando nós pudermos conversar, com certeza, sabendo primeiramente a condição espiritual dela. Então, a pessoa convertida, você pode apresentar a palavra de Deus, porque ela tem a base para se construir os princípios bíblicos. Mas, quando não convertida, a maior bênção é do conselheiro, porque o conselheiro vai apresentar para ela a mensagem da palavra de Deus, a mensagem transformadora, a mensagem redentora, e essa pessoa, quando compreende a salvação por meio de Jesus Cristo, ela começa ali a trabalhar a estrutura da sua vida. Casos em que as pessoas chegaram a mim, achando que o problema dela era muito grande, e era para ela, a gente nunca pode desprezar o ponto de vista do aconselhando, porque para ele é um grande problema. Mas quando o aconselhando conheceu o plano de Deus por meio de Jesus Cristo, o problema dele se tornou menor. Então, por isso que eu falo para os irmãos, nós precisamos pensar nesse todo, o que está havendo de informações e ensino a respeito do que se chama aconselhamento bíblico, ou aconselhamentos que tentam trabalhar a vida da pessoa. Terceiro, o aconselhamento bíblico tem historicamente dado alto valor ao lugar da ciência. Nós não negamos o que a ciência diz a respeito do aconselhamento, né? Da ciência médica legítima em nosso modelo e prática de aconselhamento. Eu não sou médico. Muitas vezes eu pego pessoas que chegam a mim que estão sendo tratadas por médicos. Eu não ouso, em nenhum momento, dizer para elas o que elas devem fazer com a saúde delas. O que eu ouso dizer é o que a palavra de Deus tem a oferecer para ela saber como suportar o problema dela biblicamente. São os médicos, mas nós entendemos perfeitamente e agimos coerentemente com toda esta questão de outras metodologias e também com relação a outros tratamentos. A palavra de Deus, ela fornece justamente provisão, porque ela nos ensina, né, o que é verdadeiro, justamente a doutrina, e os irmãos conhecem muito bem o que diz 2 Timóteo 2, 3, 16 e 17. Fala que toda a Escritura é útil, né, é inspirada por Deus, é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Agora, pensem comigo. Quando você vai à palavra de Deus, ela sempre vai te ensinar algo. Sempre. Porque essa é a utilidade dela. Ela não somente ensina algo, como ela te repreende cada vez que ela te ensina. Então, toda vez que eu vou à palavra de Deus, ela me ensina e me repreende. Agora, não somente me ensina e repreende, como ela também indica o caminho certo, a correção. Só que eu não posso parar aí. Eu tenho que dar o passo da prática, ou seja, o que ela me ensinou, repreendeu e me ensinou como viver corretamente, eu tenho que praticar. Então, e essa prática vai fazer com que eu seja uma pessoa habilitada para toda boa obra, dentro daquela perfeição que Deus quer que eu seja. Então, a palavra é verdadeira, a doutrina, ela me ensina, ela me repreende, uma repreensão para a mudança, e ela me oferece como mudar, e ela me oferece como continuar no caminho correto da instrução e da justiça. Essa palavra de Deus, dentro desse aspecto, ela me ajuda justamente a conhecer o plano de Deus para o homem. O versículo que aparece em seguida na sua apostila aí é um versículo muito importante. Você conhece o versículo 28, não conhece? Sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente, esse versículo é mencionado desvinculado do versículo 29. Por que Deus quer que você passe por todas as coisas? Por todos os problemas, por todas as dificuldades. Essas podem ser aquelas que você gerou ou aquelas que Deus quer que você passe. Ambas têm a sua finalidade. Agora, a resposta está no versículo 29. Você poderia perguntar assim: eu estou vivendo um problema sério na minha vida. Pergunte, como que Cristo reagiria naquela situação? Será que ele ia reclamar, murmurar, ele ia espraguejar, ia ficar deprimido, ia ficar triste? Como Jesus Cristo reagiria? Então, Deus, por meio daquela situação, quer produzir em mim um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Este é o plano de Deus para as nossas vidas. Ok? Eu preciso andar, tá? Então, a palavra de Deus, ela transforma as pessoas no nível do coração. Então, o nosso coração, irmão, se manifesta de 3 maneiras: como pensamos, como falamos e como agimos. Então, se o nosso coração não for transformado, com certeza que nós não vamos mudar pensamentos e comportamentos. Então, o nosso pensar reflete no nosso falar e no nosso agir. Mas quando o nosso coração, ele tem uma ligação perfeita com o que Cristo é, vivendo justamente uma vida cristocêntrica, né, vai fazer com que nós sejamos cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra também nos oferece uma vida, ou padrões de como viver uma vida de esperança e regozijo. Deus quer que nós sejamos transformados justamente à luz desta palavra. Vamos para o nosso terceiro ponto, então, não é? Que significa o seguinte: o que faz o aconselhamento bíblico ser bíblico? Quando o aconselhamento é construído sobre doutrinas fundamentais da fé. Então, quer dizer, o aconselhamento é bíblico porque ele nos dá justamente uma compreensão, né, uma compreensão bíblica da condição de que nós somos. Então, aqui poderia dizer o seguinte: antropologia. Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados perfeitos, mas este homem pecou. E, a partir deste momento, ele começou a ter todos os problemas ocorrendo na sua vida. Agora, se a minha abordagem com relação à pessoa não é construída em cima de que esse homem foi construído à imagem e semelhança de Deus, e que este homem caiu, com certeza que não saberemos como lidar com as situações dos nossos aconselhantes. Não somente isto, mas também nós podemos dizer o seguinte, que o impacto do Evangelho e a beleza do nosso Redentor é ensinado nas Escrituras, e essa transformação de vida nos leva justamente a viver uma vida conforme a semelhança daquele Deus que Ele mandou para vivermos. Também o aspecto principal que nós vamos aprender na palavra de Deus é que, salvos por Jesus Cristo, nós estamos unidos com Cristo para vivermos uma vida coerente com ao que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Por isso, o que Deus nos ordena, nós temos a força e o poder de Deus para realizar. Não somente isso, mas também a palavra de Deus nos oferece um ensino a respeito de como o Espírito Santo, ele está agindo em nossas vidas, nos dando a força e o poder para cada vez mais produzirmos o caráter de Jesus Cristo. A esperança também que nós encontramos na palavra de Deus é uma esperança viva, é uma esperança que nos traz alegria, uma esperança, certeza de que nós fomos reconciliados com Deus e com o homem. A palavra de Deus também, irmãos, nos oferece justamente o privilégio e o poder que vem da oração. Então, essas doutrinas todas
nós somos informados na palavra de Deus que em Cristo Jesus nós podemos ter esse privilégio e, acima de tudo, a antecipação de um dia quando nós vamos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, o versículo 21:4 diz, de Apocalipse, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ou seja, aquele estado que Deus criara para o homem, que ele fez perder pela queda, em Cristo Jesus, nós somos restaurados àquela situação para toda a eternidade. A quarta e última razão porque o que faz o aconselhamento bíblico ser bíblico é quando o aconselhamento pode ser justamente deduzido e entendido por qualquer crente que esteja crescendo. Aqui não é o sentido de reduzir, aquilo que eu falei para vocês no início. O aconselhamento bíblico, ele pode e deve ser feito por todos os crentes, porque está pedido, está ordenado nas Escrituras. Aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. E, nesse sentido, nós temos que entender o seguinte, que o aconselhamento bíblico, ele é bíblico porque ele não é reservado apenas para um grupo seleto de pessoas, mas ele também resulta numa crescente confiança da parte dos crentes que são treinados. Por isso, pastores que aqui estão, não é? É seu dever, tendo o conhecimento do aconselhamento bíblico, levar os seus crentes a serem treinados para aconselharem. E crentes que estão aqui, que também estão aqui, que tendo ouvido isto, é o seu dever de desenvolver esse aconselhamento no nível em que Deus coloca você. Eu quero terminar apenas com um versículo. Abra em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Para que você possa entender o significado dessas minhas palavras finais. Gálatas 6, 1. O que nós podemos ler aqui. Ele diz assim, irmãos. Agora lembra, quando fala irmãos, não está falando irmãos pastores. Está falando irmãos. Se alguém for surpreendido em algum pecado ou em alguma falta, vós que sois, o quê? Aí fala, dá no pé? Não, o que ele fala? Corrigiu. Corrigiu com espírito de brandura e cuida-te, né, para que também não sejas tentado. Ou seja, a palavra de Deus, quando você vir alguém em alguma falta, você que é espiritual, quem que é espiritual? É o pastor? É o presbítero? Não, espiritual é aquele que é habitado pelo Espírito Santo. Então, você que é habitado pelo Espírito Santo, você se torna espiritual. Então, ele está dizendo, você que é espiritual, você tem que ir àquele irmão para ajudar aquele irmão a sair daquela situação. Veja o versículo 2. Olha o que ele diz. Levai o quê? As cargas uns dos outros. Aquilo que é de mais pesado para ela, que ela não pode carregar. Então, o conselheiro vai se colocar ao lado dela para dirigi-la. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra, Senhor, é toda a autoridade para nós lidarmos com toda e qualquer situação que nós nos depararmos. E também, Senhor, toda a autoridade para nós podermos ajudar aqueles a quem o Senhor traz até nós, para que nós possamos ajudá-los. Portanto, ó Deus, que nós não sejamos omissos, porque aquele que deve fazer, que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. E esse último versículo lidou com isso, ó Pai, que nós temos o dever de, quando encontrarmos pessoas oprimidas, pessoas aflitas, pessoas desanimadas, pessoas que estão com dores em sua alma, elas precisam ser cuidadas por aqueles que conhecem a fonte que Deus deu para podermos ajudá-las a viver uma vida vitoriosa e viverem uma vida que agrade ao Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém.
irmã. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe, irmã. Obrigado, muito obrigado. Gente, desculpem pela correria. Eu sei que deixou um gostinho de quero mais. E eu quero muito que vocês possam estar mesmo indo a esse congresso de aconselhamento bíblico da ABCB, porque vocês vão ter muito, muito, muito mais lá. Vale a pena. Quero pedir que vocês desliguem o celular ou coloquem no VibraCal, para que não haja distração aqui no meio das nossas palestras que estão sendo tão importantes. Quero convidar agora o pastor Darcy Zborowski, pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, professor lá da Palavra da Vida também, nosso querido amigo, para estar falando sobre aconselhamento a pedófilos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Uma grande alegria estar com vocês aqui. Eu sou o pastor Darcy. E antes que você me venha dizer que você tem uma tia que se chama Darcy, eu já sei. E esse nome acabou por me levar para o aconselhamento bíblico, porque eu sofri tanto com ele, que eu preciso de aconselhamento bíblico, e eu fui alcançado pelo aconselhamento bíblico e virei conselheiro bíblico por causa disso, sabia? Nada disso. Mas eu prefiro pensar que o meu nome é bíblico. E você, daqui para frente, quando ler Mateus 7,7, tem que ser na revista atualizada. A NVI tirou o meu nome da Bíblia, por isso eu não gosto da NVI. Pedi e dar-se vos-á. Então, daqui para frente, vocês, por favor, lembrem-se disso, para orarem por esse pobre homem aqui com esse nome tenebroso. Quero apresentar para vocês a minha esposa, uma linda mulher, conselheira bíblica, dá uma cor para os meus aconselhamentos fantásticos como esposa e como uma conselheira que Deus tem usado muito. Denise, fica em pé para que todos possam conhecer você, querida. Essa é minha esposa, um prazer estar com vocês aqui, uma alegria poder compartilhar com vocês o que Deus tem feito em nosso ministério. Nós somos servos do Senhor ali na Igreja Batista de Vila Mariana. Você está convidado a conhecer o nosso trabalho lá. Tem 2 irmãos nossos aqui, irmã Idel e irmão Roberto, que está se preparando para ser missionário na Palestina, com vocês o dia todo aqui também. E nós temos ali um ministério muito profícuo na graça de aconselhamento bíblico. E temos visto Deus fazer uma diferença enorme na vida das pessoas, com tudo isso que vocês ouviram do reverendo Davi, do pastor Flávio, da suficiência das Escrituras. Mas você realmente crê na suficiência das Escrituras? Nós realmente entendemos que a palavra de Deus é suficiente para tratar das dores da alma? Essa é uma questão que você precisa responder para você mesmo, porque muitas vezes nós estamos dizendo que nós cremos, nós estamos falando que nós cremos na suficiência das Sagradas Escrituras, mas quando eu preciso, de fato, fazer aconselhamento, eu sou realmente um conselheiro bíblico, eu entendo que a palavra de Deus, de fato, é a fonte do aconselhamento. Essa é uma questão muito séria, que nós precisamos responder. E eu quero contar algo para você que prova isso. Eu creio na suficiência das Escrituras. Já fui, inclusive, taxado ou criticado ou codinominado como um bibliólatra. Você, pastor Darcy, é um bibliólatra, porque eu creio na suficiência das Escrituras. E já tive aí o privilégio de sofrer por causa disso, mas também ser gratificado por causa disso. E nós sofremos porque nós cremos na suficiência das Escrituras.
mas também Deus gratifica quando nós pagamos o preço por crer nisso. O ano passado, eu me meti numa pós-graduação, numa faculdade, num centro de faculdades humanistas, e cada vez que um professor entrava e ele pedia para nós nos apresentarmos, eu me apresentava como pastor, e o pessoal olhava, a minha pós foi em pedagogia empresarial. Então, todos os meus colegas eram pessoas gerentes, líderes de mundo corporativo, alguma coisa assim. Está aí o pedigree do pastor Darcy. Agora, tudo isso aí, sem a graça de Deus, não vale nada, gente. Então, você dê toda a honra e toda a glória a Deus sempre por tudo que Deus tem nos dado, não é? Mas eu fiz essa pós aí em pedagogia empresarial pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. E é uma faculdade, como muitas por aí, muito humanista. O homem tem a resposta, o homem vai resolver, o homem vai definir, o homem, não é? E eu tive o privilégio de ver a suficiência das Escrituras nessas aulas. Uma das minhas aulas era a aula de ética, com um professor interessantíssimo. Era o professor mais sem ética, dando ética que eu já vi na face da Terra. E eles estavam falando uma série de questões éticas do mundo corporativo, como resolvê-las, como tratá-las. E eu pedi a palavra para esse professor. Falou, professor, ele já sabia que eu era pastor. Ele, no início da aula, falou, vou falar umas besteiras aqui, tudo bem, pastor? Eu falei, professor, a aula é sua. Você vai participar? Eu não, professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, você é pastor. Ele falou assim. E eu disse, eu posso dizer o que a Bíblia está falando sobre o que o senhor está ensinando agora? E ele disse, pode. E eu abri a Bíblia em Colossenses 4:1. E a Bíblia respondeu para aquela aula de ética tudo o que ele estava tateando, tentando responder para os alunos sobre ética no mundo corporativo. Foi tão impactante, que numa outra aula ele me deu a oportunidade de abrir a Bíblia, ele voltou para a aula, e ele disse assim, o Darcy ontem me mostrou também outra coisa, porque no meio da aula um grupo foi apresentar um trabalho, e eu mostrei para ele mais um versículo bíblico. Na aula seguinte que ele veio dar para nós, ele começou a aula dizendo assim, o Darcy tem uns insights bíblicos. Eu tinha um colega que dizia assim, abaixa um negócio em você, Darcy. Eu falei, abaixa não, você está fazendo confusão, eu sou batista. E ele disse assim, ele me falou uma coisa ontem, semana passada, que eu gostaria que ele compartilhasse com a classe inteira. Olha só o que Deus fez naquela sala de pós-graduação em pedagogia empresarial. E eu confesso para você que no primeiro dia de aula, a minha esposa me pegou na faculdade, eu falei, vou largar. E ela falou, mas já? Eu falei, eu vou largar, eu não aguento mais ter aula. E a maioria da meninada que faz pós-graduação são muito jovens, com aquela cabeça de jovem, eu já fiquei velho, não é? E eu falei para a Denise, eu vou largar. Ela falou, não, ela é muito misericordiosa, muito conselheira. Ela falou, é primeiro dia, tenta mais um pouquinho, mais um pouquinho. E o meu coração, na verdade, estava me enganando e eu precisava colocá-lo aos pés da graça de Deus. E eu não imaginava o que Deus ia fazer e fez no ano passado, nessa pós, ali na faculdade, chamada aqui na cidade de São Paulo de FMU. Todas as matérias, todas que você possa imaginar que eu tive ali, eu tive a oportunidade de abrir a Bíblia, e a Bíblia respondeu para aqueles homens que são doutores, pós-doutores, nas áreas de administração, comunicação, ética, gestão de conhecimento, o que você imaginar que eu tive ali, a Bíblia respondeu. A Bíblia responde. A Bíblia responde. E ela vai responder para nós também sobre pedofilia. Eu desconfio que Eleni se reuniu com todos os pastores desse lugar aqui, presbiterianos, e decidiram dar a matéria de aconselhamento para pedófilo para um batista, para ver se o batista realmente é bom na Bíblia. Mas como o batista estudou também numa instituição presbiteriana, porque eu estudei aqui no Mackenzie, eu consegui resolver o problema, não é?
Mas, Eleni, foi muito legal, muito joia, me desafiou muito, e eu tive a oportunidade de aprender muito com a palavra de Deus sobre aconselhamento de um pedófilo. Eu já tratei disso no passado, mas não diretamente como conselheiro. Há um momento na nossa vida eclesiástica onde isso está aumentando. Eu tive agora de manhã uma estatística que já há 6% de casos conhecidos dentro da Igreja de Cristo no que diz respeito à pedofilia. Eu creio que é mais do que isso, porque muitos que sofrem, que lidam com isso, não revelam essa situação. E a pedofilia é algo muito sério, tão sério que a sociedade pagã a entende como crime. Como crime. Um pedófilo, ele é um criminoso. Não só a sociedade pagã, civil, liberta. É tão horrível esse tipo de situação que os próprios presidiários, criminosos, bandidos também entendem que pedofilia é algo repugnante. E se um pedófilo é preso e é colocado na cadeia, ele precisa ficar separado dos demais presidiários, porque senão ele morre. Ele morre aonde ele está, ele paga um preço caríssimo aonde ele está. Então, nós precisamos lidar muito bem com isso, porque quando eu encontrar um caso de pedofilia, eu preciso entender que é algo muito sério, mas eu preciso amar esse indivíduo como Cristo amou. E eu preciso tratar dele como um conselheiro amoroso, gracioso, misericordioso, e levá-lo a ser libertado pela graça de Deus, através da suficiência das Sagradas Escrituras. Isso é que acontece com o aconselhamento a um pedófilo. Vamos orar antes e depois nós vamos ver o que a Bíblia tem para dizer para nós sobre isso. Senhor, nós estamos aqui rendidos à Tua graça, ao Teu amor por nós, e eu sou grato ao Senhor pelo privilégio que temos em estudarmos a Tua palavra, em aprendermos com a Tua palavra. Que grande privilégio, Senhor. Nos ajude a entendermos aquilo que o Senhor deseja que entendamos juntos aqui. E, Pai, eu peço por mim que, de maneira alguma, eu venha macular a exposição das Sagradas Escrituras. Que nada que eu falar, gesticular, pensar aqui, atrapalhe a ação plena do Teu Espírito em nossos corações. Então, rogamos que o Teu Espírito nos oriente na interpretação das Sagradas Escrituras, de maneira que o Senhor seja adorado e glorificado na beleza da Tua sabedoria. E que Ele também, Senhor, o Teu Espírito que habita em nós, tenha toda a submissão da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito, do nosso entendimento, para que, ao aplicarmos a Tua palavra, o Senhor seja glorificado na beleza da Tua santidade. Rogamos por isso, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. A Bíblia e a pedofilia, ou a pedofilia e a Bíblia. Na verdade, nós não encontramos a palavra pedofilia na Bíblia, como também não encontramos a palavra masturbação na Bíblia. E precisamos aconselhar as pessoas nesses problemas sexuais que eles enfrentam. Mas há uma palavra que o Senhor usou, inspirada pelo Espírito Santo nos autores, que pode muito bem e deve ser entendida por nós como uma palavra onde se encontram todos esses distúrbios, todos esses problemas, todos esses pecados sexuais. Então, abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 19, nós encontramos essa palavra aí. Ela é encontrada em vários outros lugares da Bíblia. Você tem essa palavra traduzida de várias maneiras em português, ora prostituição, ora impureza, ora imundícia, ora... vários termos foram usados, dependendo das versões, para que seja traduzida a palavra porneia, que é a palavra que aparece na língua original em Gálatas 5:19.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são porneia, aqui traduzida por prostituição. Porneia é uma palavra que Jesus usou lá em Mateus 5, dizendo lá com respeito à tendência, não é, dos seguidores de Léu e Shammai a terminarem os seus casamentos, e é traduzida lá em Mateus 5 como relação sexual ilícita. E aí você fazendo um estudo com respeito à palavra porneia, nós podemos facilmente, com toda a segurança da ação e orientação do Espírito Santo, entender que pedofilia está dentro da palavra porneia. Até porque pedofilia, nós vamos ver juntos aqui já já, é um resultado erosivo da moral do indivíduo quando se envolve com pornografia, que vem da palavra porneia. Então a Bíblia, embora ela não use a palavra pedofilia, e nos tempos bíblicos ela não é referenciada, porque até entre o mundo pagão bíblico, pedofilia era algo repugnante. E isso nós encontramos também nas Sagradas Escrituras. Em Efésios 5:3, nós encontramos também a palavra de Deus dizendo que entre nós, não deve ter isso, essa porneia, ou seja, aqui no nosso caso, essa pedofilia, mas a impudicícia, porneia, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, como convém a santos. Precisamos tratar disso. E quando nos depararmos e nos encontrarmos com irmãos em Cristo, que estão afetados pela pedofilia, por causa do seu envolvimento com a pornografia, e isso tudo já como resultado erosivo do coração desses indivíduos, eles precisam ser aconselhados com a suficiência das Sagradas Escrituras. Precisam ser atendidos através de uma vida de oração em toda a dependência do Espírito Santo, para que eles sejam santificados nessa área e vençam esse pecado. É interessante que a pedofilia, ela tem um contexto. A pedofilia, a Bíblia e o paganismo nos dias bíblicos. Eu pesquisei e não há, de fato, referência à pedofilia, historicamente falando, nos tempos bíblicos. Nós temos a Bíblia falando com respeito a incesto, nós temos a Bíblia falando com respeito a homoafetividade, nós temos a Bíblia falando com respeito a vários outros pecados sexuais, bestialidade, por exemplo, está lá em Levítico 20, mas não encontramos nada sobre pedofilia. Encontramos, sim, sobre pederastia, mas que era aceita pelo mundo filosófico grego da época de Jesus. Os filósofos tinham seus discípulos, e a intimidade era tão buscada para que se pudesse transmitir o ensino ao discípulo, que eles aceitavam um relacionamento homoafetivo entre o mestre e o discípulo, muitas vezes discípulos muito jovens, mas isso não é pedofilia no mundo grego, não é reconhecido como pedofilia. Nós não temos uma referência, porque até o mundo pagão vê isso como um distúrbio, um problema seríssimo no ser humano. Abra a sua Bíblia aí, só para você ver como isso acontecia, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, e você vai ver Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, portanto a palavra de Deus nos contando, que há alguns pecados sexuais que até o mundo vê como sérios problemas. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui, no caso, era um indivíduo que mantinha relações sexuais com a madrasta. Mulher do seu próprio pai é uma expressão na língua original grega que não significa a mãe dele. Por alguma razão, esse pai casou com uma outra mulher, ou a mãe morreu, houve alguma questão ali, poderia ser até o divórcio, por causa da cultura greco-romana.
E esse indivíduo, quando o pai não estava presente, ele mantinha relacionamento sexual com a madrasta, com a mulher do pai dele. Isso era tão horroroso, que até os gentios condenam, assim como a pedofilia. Mas a pedofilia está aí. Você pode se deparar com alguém que precisa ser atendido na graça e ser levado a vencer esse pecado sexual com a ajuda da suficiência das Sagradas Escrituras e a ação do Espírito Santo na vida dele. É para isso que nós existimos como conselheiros. Não é só para tratar de depressão. Não é só para tratar de problemas conjugais. Nós tratamos de todo e qualquer pecado que apareça e precisamos tratar disso. Pecados que têm codinomes na sociedade muito interessantes, distúrbios, não é? Transtornos, e tudo virou isso agora. Até os pagãos estão reagindo a isso. Então o camarada é mal educado, ele tem um distúrbio intermitente explosivo. Olha que bacana. Olha que nomão para mal educação. Sabe como a minha mãe curou DI? Distúrbio intermitente explosivo, DIE? Com disciplina e a demonstração. Em mim, na verdade, com vassourada, cadeirada, garfada e copada. Como eles aprenderam a disciplina e a demonstração bíblica no meu irmão, 5 anos mais novo, ele não tem essas marcas aqui para usar de ilustração. Depois você pode ver. Pode pôr o dedo também, se quiser, eu deixo. Mas o meu irmão não passou por isso. Mas ela curou D e E com disciplina. Camarada tem problema de submissão, virou distúrbio. Desobediência em submissão é distúrbio. É transtorno de entendimento de posição. TEP. Olha que bacana. TEP. Eu fui dar aula de aconselhamento outro dia em Brasília e tive o privilégio de ser hospedado na casa de um irmão. E naquele dia, aquela família tinha passado por uma situação tenebrosa na escola da filha, porque eles foram chamados e a filha foi diagnosticada de DEPAC. Sabe o que é DEPAC? É um distúrbio de atenção do cérebro central. Olha que bacana. E eu falei, quem é que diagnosticou sua filha disso? Foi a coordenadora da escola. Eu falei, que exames ela fez para diagnosticar isso? Nenhum. Eu falei, filha, conta para mim o que está acontecendo. Sabe o que? Olha, e todas as crianças, assim como era com TDAH, eu quase apanhei há anos atrás. Por anos eu quase apanhava quando eu falava que distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade é problema de disciplina, não é doença. Meninada está tomando Ritalina aí, ao torto direito, eu tenho membros da minha igreja que tomaram por 15 anos Ritalina e agora não se sabe o que vai acontecer com eles. Está lá? Leon Eisenberg falou, eu criei uma doença fictícia para vender remédio. Se você não leu isso ainda, vai para a internet, você vai ver. Assim como esse DEPAC agora é um nome moderno para TDAH. E o que eles falam é que uma criança ela tem problema de atenção. Gente, eu tenho um colégio chamado Colégio Batista de Vila Mariana, da minha igreja. Tem 400 alunos lá. Outro dia chegou uma pessoa lá e disse assim, vocês matriculam a minha filha? Claro. Por que você está fazendo essa pergunta? Porque ela tem limítrofe. Aí, sabe o que é limítrofe? Dificuldade de relacionamento, tendência a imitar. Às vezes um indivíduo com... Eles vão botando nome, colando o nome nessa meninada. Não é? Asperger e assim por diante. E aí o que aconteceu é que perguntamos assim, e por que você está chegando aqui nesse colégio? Porque ninguém quer matricular meus filhos nessa região aqui, eu fui na Secretaria de Educação e eles falaram para eu vir aqui, porque diz que aqui vocês matriculam. Vocês vão matricular? Vamos. Mas você, pai, você, mãe, e ela vão entrar num processo de aconselhamento bíblico, porque essa escola aqui é uma escola de confissão bíblico-teológica. Vai estudar a Bíblia aqui,
e vai aprender a Bíblia, e vocês vão passar por um aconselhamento. Deus tem transformado vidas lá, na igreja e no Colégio Batista de Vila Mariana, e curado tudo quanto essa situação de distúrbio e transtorno que você possa imaginar. Bipolar, limítrofe, TDAH. TDAH a gente já partia do pressuposto que era falta de disciplina, as crianças em semanas estavam bonitinhas na sala. Acabou TDAH. Acabou. Tira a Ritalina. Eu também não sou médico, como o pastor Flávio falou. Nunca digo, mando para um médico de confiança que eu tenho aqui em São Paulo. E ele faz os exames e ele liga lá do consultório, na frente da pessoa, para mim, não é comigo, é com você. Fala aí com o seu pastor agora. A pessoa lá na frente dele, oi, pastor, estou aqui. É isso. Se precisar, vai tomar remédio. Se não precisar, a Bíblia neles, porque ela funciona. Assim também como num pedófilo. Então, vamos continuar aqui. Pedofilia é uma perversão sexual, segundo a Bíblia, resultado de um processo erosivo e moral. É isso que está acontecendo nos nossos dias. E estamos muito próximos aos dias de Sodoma e Gomorra, se não pior já. Se você andar aqui na Avenida Paulista, aqui, não é? Nesse shopping novo, estava ouvindo alguns jovens e adolescentes da minha igreja conversarem sobre o novo shopping da Avenida Paulista, ali, né, no meio da Paulista, não sei o nome deles, esqueci o nome dele agora, e eles disseram, é terrível. Eu tenho um pastor que chegou do Rio de Janeiro faz pouco tempo na nossa equipe, pegou o filho e foi assistir os Vingadores, acho que num cinema aqui, onde é o lugar, né, o ambiente da homoafetividade. E ele falou, rapaz, eu passei um apuro, porque só eu e meu filho éramos héteros naquele lugar. É terrível, terrível. Nós estamos vivendo nos nossos dias um processo erosivo e moral, e não deveria nos assustar. Se está me assustando e assustando você, é porque nós não conhecemos o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Abre lá. A palavra de Deus já disse, vai piorar, vai piorar. E nós, como conselheiros, precisamos fazer o papel de Ló. Você já fez uma pergunta? Como que Ló, morando em Sodoma e Gomorra, na região promíscua daquelas cidades, manteve as suas filhas virgens? Como é que pode? Lembra da história? Você conhece a história. Está na Bíblia, viu, gente? Está na Bíblia. Quando os anjos aparecem lá e querem, não é, os homens da cidade possuir os anjos, ele oferece as filhas que são virgens. Como é que um homem consegue proteger, cuidar das suas filhas num ambiente desses, como de Sodoma e Gomorra? Virgens. Graça de Deus, seriedade com Deus, amor a Deus. Lembra da conversa de Abraão, o tio dele, com Deus? Mas e se tiver 50 justos? O Senhor destrói. Havia um justo lá. E ele se chamava Ló. Apenas um, que foi dado o privilégio de sair de lá. Mas ele protegeu, assim como eu tenho também, todo o poder na graça do Senhor. Lembra? Estica o teu braço, a tua mão ressequida. Deus nos dá tudo o que nós precisamos, está em 2 Pedro, para vivermos uma vida plena e uma vida de piedade. Resposta. Precisamos nos meter nessa situação de aconselhamento. Mas o que diz lá em 2 Timóteo 3? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses tempos difíceis na língua original aqui não é a crise econômica do Brasil hoje. Vai passar essa crise. Se demorar mais uns 50 anos para Jesus voltar, ela vai passar, como passaram as outras. Quantos de nós não sofremos na crise econômica da virada da década 80 para 90? 70% de inflação ao mês. Lembram disso? Já esquecemos, inclusive, não é? Agora a gente está preocupado com essa crise aqui. Lembra da crise do frango? Agora é da Petro.
Mas o pessoal da Petrobras está me dizendo, espera, pastor, a hora que aparecer do BNDES. Temos muitos irmãos em Cristo trabalhando na Petrobras em Macaé, eles estão dizendo, pessoas de alto escalão lá, dizendo, o senhor não imagina o que vai acontecer na hora que aparecer o BNDES. A crise vai passar, a financeira passa. Não é sobre isso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo aqui, tempos difíceis, é a palavrinha que é usada aqui no original, é tempos difíceis de administrar, tempos difíceis de se viver. Porque quem tem dinheiro e não está sendo afetado por uma crise financeira no Brasil hoje, ainda tem problemas para se viver na sociedade que nós estamos inseridos. Eu aconselhei um menino jovem, metido em tudo o que você possa imaginar que nós podemos conhecer como pecado. O pai dele só é um dos homens mais ricos do Brasil. A crise nunca afeta esse homem. Nunca. Nunca. Ele tem dinheiro para gerações e gerações e gerações e gerações e gerações e gerações afins que vierem depois dele. Aquela sensação que o dinheiro dele nunca vai acabar. E ele disse assim para mim, pastor, se eu pudesse usar o meu patrimônio para restaurar a vida do meu filho, eu daria, mas não é possível, não é? Falei, não é possível. Então é isso aqui que tem a ver, não é problema de financeiro, é problema da alma, do coração dos indivíduos que estão determinando tempos difíceis para nós vivermos. E nesse ambiente nós encontramos a palavra desafeiçoados, que é no original sem afeição natural, que aparece também em Romanos 1,31, como processo erosivo, imoral do homem, do coração do homem, sexualmente falando. Pedofilia é isso. Pedofilia são indivíduos que se tornaram desafeiçoados, sem a afeição natural. Semana passada eu preguei, nós estamos vivendo um momento de família piedosa lá na igreja. E eu mostrei o que é uma família impiedosa à luz de Levítico 20, quando as famílias entregaram seus filhos a Moloque. Entregar filho a Moloque, nas Sagradas Escrituras, é levá-los à morte, por serem queimados vivos, ou serem entregues, crianças, bebês ainda, para serem treinados como prostitutos sexuais sacros de Moloque. Chegamos em casa, no almoço, a minha filha tem 18 anos, vai fazer 18 anos daqui a alguns dias. Ela perguntou, pai, e ela quer ser pediatra, gosta de criança para chuchu, ela disse, pai, mãe, é fato que gente entregue seus filhos assim, nenéns, para se tornarem, para ela ficou mais marcado se tornar prostituto, não queimar. Porque para ela queimar, morreu. Agora, para se tornar prostituto, é fato, minha gente. Se você dá uma passeadinha aqui em São Paulo, em guetos onde essa erosão imoral existe, for para o Nordeste, você vai encontrar crianças de 5, 6 anos se prostituindo, porque os pais exigem que elas se prostituam para trazer dinheiro para dar em casa. Então nós temos isso. Nós temos um turismo sexual vindo dos países fora do Brasil em busca de meninas de 5 a 10 anos de idade. Nós vemos isso toda hora na televisão. E isso afeta-nos. Então, qual é a base do aconselhamento bíblico quando você tiver que aconselhar um pedófilo? Para mim está em Salmo 119, 24. Esse, aliás, é o texto que eu tenho num papel, a receita. Aí eu tenho que tomar cuidado para falar isso, né, por causa da teologia da receita, lembra? Em aconselhamento.
Mas a gente precisa mandar alguma coisa para o pessoal escrito. É como o Flávio falou, não dá para falar, agora vai e que o Senhor te atenda, meu filho, durante a semana, volta aqui daqui uma semana. Não dá. Tem que levar tarefa, não é verdade? Eles têm que fazer alguma coisa. Eles precisam ter contato com Deus durante a semana, porque é Deus quem vai fazer a diferença na vida deles, não somos nós os conselheiros. Nós somos só instrumentos, e eu não posso acompanhá-lo 24 horas por dia. Então, deixa que Deus acompanhe você, vai com as tarefas e faça. Salmo 119, 24 diz assim, e eu tenho esse texto nesse papel. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer e são os meus conselheiros. Então, a gente precisa lembrar disso. Quem é que aconselha? Quem é que resolve? A palavra. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Viva e energética. A gente conhece o versículo, não é? 12, mas não conhece o 13. E tudo é exposto à luz das Sagradas Escrituras. Então, vamos olhar como a pedofilia é exposta e tratada. A palavra de esperança ao pedófilo. Entendemos juntos aqui que pedofilia está ligada à pornografia, porneia, é uma erosão imoral, e precisa o pedófilo entender que Deus é poderoso para vencer essa porneia na vida dele. E a Bíblia conta isso para nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Olha que coisa linda. A gente lê Apocalipse e nunca para ver esse tipo de coisa. Mas o que eu orei para preparar esse estudo para vocês, minha gente? Obrigado, Leni. Obrigado, Gavi. Eu precisei orar muito mais. Vocês colaboraram com muito mais a vida de oração desse pobre homem aqui. 19:2 de Apocalipse. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua porneia. Essa é a palavra que está aí. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Essa meretriz, aqui, é o estado imoral, erosivo do mundo, engendrado, maquinado, alimentado por Satanás. A palavra de Deus está dizendo aqui, no versículo 2 de Apocalipse 19, que o Senhor, através dos verdadeiros e justos juízos dele, vingou o sangue. Deus pode vingar essa maneira maldosa, cruel que Satanás colocou, impôs, e o indivíduo permitiu sobre o seu coração. 17:4 conta para a gente quem é ela, né? Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias porneias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito em nome o mistério Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa é aquela mulher que Deus vence com os seus justos e retos juízos. A vitória para a pornografia, para a porneia, para a pedofilia. Colossenses 3:5, então, calcados nisso, de que há poder em Deus para matá-la, para vencê-la, a Bíblia diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Primeira palavrinha que aparece ali é porneia, pedofilia, masturbação, e todos os processos e pecados pecaminosos, erosivos e imorais da alma de um indivíduo podem ser vencidos pela graça de Deus. Por isso a Bíblia diz, faça morrer. Faça morrer. E aí nós precisamos ensiná-los como fazer morrer. Como é que é a sequência do texto de Colossenses? Como é que eu faço morrer isso? Revista-se do novo homem criado em Cristo Jesus. Lembra o que foi falado anteriormente aqui? O que Jesus faria? Como Jesus olha para isso? Como Jesus nos ensina a lidarmos com a tentação da porneia para que você não mantenha essa vontade, esse desejo pela pedofilia. Então aí eu vou descobrir na Bíblia
todos os princípios que a palavra de Deus me ensina, para que eu diga não, para que eu vença, para que eu renove a minha mente. E assim nós vamos trabalhando com as tarefas práticas para um pedófilo, que não são muito diferentes de um indivíduo escravizado pela pornografia, que não diferem muito de um indivíduo escravizado pela masturbação e assim por diante. Não esqueça de contar a ele que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ensine a orar, pedindo que ele seja libertado disso. Ensine que o seu prazer está no Senhor e em sua palavra. Precisamos sempre, quando tratamos de pessoas que estão escravizadas pelos desejos sexuais, pelos pecados sexuais, mostrar a eles que o prazer reside em Deus e não na porneia. Eu preciso ensiná-lo a ter deleite em Deus. Eu tenho ensinado as pessoas na minha igreja, solteiros, divorciados, pessoas ali que muitas vezes têm a sensação, mas eu tenho o direito de ser feliz. Isso é a mentira que Satanás, colocou dentro do coração e da alma dos crentes. Ninguém de nós tem o direito de ser feliz. Isso não está na Bíblia. Isso não é propósito de Deus para mim e para você. Bem-aventurado a gente vai ser se a gente guardar a lei, se a gente obedecer às Sagradas Escrituras, viver uma vida de santidade. Então, aí, a reboque, eu me torno feliz, mas o direito de ser feliz, nenhum de nós tem na Bíblia. E eu tenho ensinado as pessoas que não estão casadas a encontrarem o seu prazer em Deus. E dito, Deus é suficiente nele mesmo, inclusive para satisfazer os desejos sexuais da sua vida. Você crê nisso ou não? Amém. Isso é fato, isso é bíblico. Então eu preciso ensinar esse indivíduo que o prazer dele reside em Deus, não na porneia, não no sexo. E vou começar a trabalhar com ele à luz das Sagradas Escrituras, mostrando como encontrar prazer nas Sagradas Escrituras. Isso eu aprendi muito bem com um homem chamado Seu Darcy, meu pai. Eu sou bibliólatra, como alguns aí insistem em me condenar, porque eu aprendi a amar a Bíblia e ter prazer na Bíblia com o meu pai, que só teve até a 4ª série da época, agora 5º ano, da escola. Mas ele me encantava com a Bíblia. Eu tive um pai amante da Bíblia e uma mãe séria em cuidar dos seus filhos na igreja. Por isso, os 2 filhos que eles têm hoje são pastores. E estamos orando para o neto vir também. Aliás, põe aí o nome do Daniel Sborovski na sua lista, para que Deus chame ele para o ministério pastoral. Ele já está começando a falar isso. Mas o meu pai me ensinou a ter prazer em Deus. Sabe como? Em todo lugar da minha casa, na casa dos meus pais, havia uma Bíblia aberta. Pense no lugar que você quiser. Banheiro, Bíblia aberta. Cozinha, Bíblia aberta. Sala de jantar, sala de estar, Bíblia aberta. Garagem do carro, Bíblia aberta. Lavanderia, tinha que subir um lance da casa assim no quintal, na lavanderia. Eu ia lavar meu tênis, tinha uma Bíblia aberta. Porque o meu pai queria que a gente aprendesse que a palavra de Deus precisa ser levada a sério na vida da gente. E tinha uma coisa que o meu pai falava, que eu saía correndo e sentava do lado dele porque eu queria ouvir. Meu pai tinha uma expressão que ele dizia assim: vou dar uma beliscada na Bíblia. Ele ia contar uma história rápida e a gente ia aplicar. Coisa rápida, 5 minutinhos. E quando meu pai falava, vou dar uma beliscada na Bíblia, eu saía correndo, sentava do lado dele, ficava ali esperando a história. Quando eu fiz o meu mestrado em teologia, a minha dissertação de mestrado foi algumas histórias que o meu pai me contou que eu queria resolver teologicamente. Aquela história dos meninos que foram mortos pelas ursas lá com Eliseu. Lembra dessa história? Isso foi trabalho de mestrado em teologia bíblica do Antigo Testamento que eu fiz. Falei para o meu orientador, posso fazer? Meu pai contava essas histórias, esse orientador, muito colega meu, disse,
Vai honrar o teu pai? Vai. Ele falou, faça, vamos em frente. Eu aprendi a ter prazer na Bíblia, na palavra de Deus. Qualquer um pode aprender. Aprendi com um homem que nem teólogo fora. Teólogo com certificado, é fato, mas era um baita de um teólogo. Ensine as pessoas a terem prazer nas Sagradas Escrituras. Mostre para eles, Salmo 1:2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, não na porneia. Salmo 119, 111, gosto muito desse texto porque conta-nos, de fato, qual é o prazer do indivíduo. Olha só o que diz o texto de Salmo 119, 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem, fazem parte do prazer do meu coração. Sabe por quê? Pedofilia está no coração do indivíduo. E ele precisa santificar o seu coração para Deus, não para o mundo. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas para Ele, não para o mundo. A palavra santificação vocês conhecem, separado para. Eu vou separar o meu coração para Deus, ou vou separar o meu coração para o mundo? Colossenses 3,5 diz, faça morrer a vossa natureza terrena. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 até 5, mas no versículo 3 diz, pois a vontade de Deus é a vossa santificação. Preciso ensinar essa turma a fazer isso. E então ensine-o a guardar o coração. Ensine-o a guardar o coração, porque a pedofilia está dentro do coração do homem. É um problema de coração. Não é um problema de sexo, é um problema de coração do homem. E à medida que eu ensino que a lei do Senhor é o prazer do meu coração, Deus começa a fazer uma transposição, uma mudança de busca de prazer no coração desse indivíduo. A palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23, um texto que nós conhecemos muito, sobre tudo o que se deve guardar, porque dele procedem. Tem que guardar o coração. Mas por que eu tenho que guardar o coração? Porque Marcos 7, 21 diz que é do coração que procedem todos os maus desígnios. Sabe qual é a primeira palavrinha que aparece lá? Porneia. Então guarda o teu coração. Eu preciso ensiná-lo a guardar o coração. Mas como faz isso? Salmo 119, de 9 a 11. Eis a tarefa do conselheiro para o pedófilo. Vai durante a semana embora com tarefas ligadas a isso. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras. É esse o segredo. Você vai ensinar o pedófilo a guardar no coração a palavra de Deus. Memorizando, respondendo questionários de textos bíblicos, escrevendo um diário, onde ele vai fazer uma avaliação bíblica do que ele pensou, do que ele agiu, do que ele fez, à luz de alguns textos que você vai dar para eles. Nós cremos ou não que a Bíblia é suficiente? Cremos ou não que ela tem a resposta? Cremos ou não que ela afeta todas as áreas da vida da gente? Minha filha está namorando um menino de Goiânia. E antes, só está namorando porque é de Goiânia, 1.200 quilômetros, é claro. E antes deles receberem a palavra nossa e dos pais do Lucas para namorarem, eles tiveram que escrever um padrão de namoro, à luz da suficiência das Sagradas Escrituras. Dei 50 textos para eles estudarem. Eu achei que eles iam demorar uns 10 anos para fazer. Fizeram em 2 dias. Essa turma, quando está apaixonada, vai em frente. Trabalharam com os textos e escreveram um padrão de namoro, que eu disse para eles que quando eu escrever um livro sobre namoro, aquele padrão vai estar lá. Impressionante. Nós cremos ou não que a Bíblia é suficiente e tem resposta? Ou isso só vai estar num livro, numa declaração, num quadro que foi bordado lá em Ponto Cruz, está pendurado na minha sala, ou eu creio de fato que a palavra de Deus tem resposta? 1 Coríntios 6, 18 a 20, a Bíblia ensina que nós devemos fugir da porneia
e santificar a nossa vida ao Senhor, que é dono do meu corpo, dos meus desejos e da minha vontade. Para terminar, quero só lembrar a todos nós que o sexo é um ato espiritual e não apenas biológico. O problema essencial não é como lidar com os nossos impulsos, mas como santificar os nossos corações. Quando estiver aconselhando um pedófilo, deixe isso muito bem claro. O problema não é o que você lida com a biologia do seu corpo, mas com o que está no seu coração. Deus nos ajude e nos abençoe nessa tarefa tão graciosa, tão linda do aconselhamento bíblico. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Tua palavra é, de fato, suficiente e eficaz. E eu te agradeço por toda a segurança, toda a resposta que o Senhor tem nos dado por meio da tua palavra. Obrigado, Senhor, por poder ver a tua palavra, viva e eficaz, operando e sendo operosa a todo tempo na vida do teu povo, trazendo, Senhor, vitória, trazendo, Senhor, educação na justiça, trazendo, Senhor, ensino bíblico por meio da repreensão, da correção, de maneira, Senhor, a habilitar o teu povo a toda boa obra. Usa, Senhor, esse corpo de conselheiros aqui, homens, mulheres que podem ser plenamente usados como instrumentos nas tuas mãos, por meio da suficiência das Sagradas Escrituras, a tratarem, responderem e verem, através do teu poder e da tua graça, a cura para as dores da alma. Rogo por nós, Senhor, nos ajuda sempre. E muito obrigado, porque já temos a tua palavra. Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Eleni, pela grande honra de estar com vocês. Deus abençoe, é um grande prazer. Qualquer coisa, estamos lá na Igreja Batista de Vila Mariana. Se quiser entrar no nosso site, há vários artigos, mensagens sobre aconselhamento bíblico, é ibvm.org.br, Igreja Batista de Vila Mariana, e você tem ali um centro de recursos de aconselhamento que você pode usar à vontade, baixar todas as mensagens, artigos, faça uso que quiser para a glória de Deus de tudo isso. Quero apresentar agora o pastor Mário Rost. Ele vai, por 10 minutinhos só, estar falando sobre um enorme trabalho que a Sociedade Bíblica do Brasil faz, no Brasil e no mundo inteiro. Muito obrigada, pastor. A Sociedade Bíblica do Brasil tem sido nossa parceira por muitos anos no Ministério de Capelania Hospitalar e aqui também com esse congresso. Em primeiro lugar, trazer a saudação do Dr. Rudy, do professor Erni, de toda a direção da Sociedade Bíblica. Um abraço a vocês, reunidos em torno da palavra, discutindo esses pontos tão importantes. A Bíblia tem uma história conhecida, uma história muito bonita, e contar a história da Bíblia é sempre falar de mudança de vida, de transformação de pessoas. Onde ela chega, ela vai se instalando para mudar os corações, para mudar as pessoas. E essa história da Bíblia, ela em termos até bem conhecida. Nós sabemos em que língua a Bíblia foi escrita originalmente, nós sabemos como foi o processo de transmissão dessa mensagem, até que ela começasse a ser de manuscrita, passasse a ser impressa, e como isso acelerou a distribuição da Bíblia, como um movimento surgido no ano de 1804, das sociedades bíblicas, criando a primeira lá na Inglaterra, como esse movimento impulsionou as traduções, assim que hoje nós já temos
parte da Bíblia traduzida para 2.553 línguas diferentes. É verdade, só 500 línguas têm a Bíblia completa, mas há vários, quase 2.000 projetos de tradução em andamento nesse momento, e o grande desafio é, até o ano 2025, se Jesus não voltar antes, ter iniciado o processo de tradução para todas as línguas que ainda não têm a Bíblia. Então, é uma história muito bonita que a Bíblia tem. Como a Bíblia chegou ao Brasil também, é muito interessante, como através do trabalho de pessoas humildes, chamadas colportores, como a Bíblia foi se embrenhando por esse Brasil, chegando a lugares bem distantes das grandes cidades. Mas o que muita gente não conhece é que a história dessa palavra, a história da Bíblia, continua sendo escrita. E esse movimento de aconselhamento bíblico, é claro, é a página, uma nova página da Bíblia sendo escrita nesse dia, nesse momento. O vosso encontro aqui faz parte, põe uma nova página na história da Bíblia para o Brasil. Porque o mais importante é que as pessoas tenham uma história com a Bíblia. Aquele que está hospitalizado, aquele que está numa prisão, aquele que está passando por um momento de calamidade na sua vida, essa pessoa consiga ter uma história com a Bíblia. E é no dia a dia dessas pessoas que vocês ajudam a escrever uma história com muito sentido. Não é apenas levar a Bíblia para dizermos que todos agora têm Bíblia, não é só uma questão de provisão de escrituras, mas é uma questão de conseguirmos entregar a Bíblia com relevância, provocando o engajamento das pessoas, assim que se beneficiem dessa mensagem que a Bíblia traz, que nos consola, que nos conforta e que transforma a nossa vida. Eu vim aqui só para dizer isso, que a Sociedade Bíblica quer continuar parceira de todas as entidades e organizações que estão traduzindo a Bíblia para situações concretas no Brasil. Nós estamos felizes com o que Deus tem dado à causa da Bíblia no Brasil. Uma distribuição crescente, um número de parcerias cada vez maior, e acho que essa notícia ainda não saiu por aí, mas vocês estão sabendo de primeira mão, nós acabamos de fechar agora um convênio com o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. No Rio, quem for preso a partir de agora, a partir da implementação do programa, além do pijama, escova de dente, chinelo, vai ganhar também um texto bíblico. E passa agora a tarefa de treinarmos pessoas que possam ajudar aqueles que lerem a Bíblia e disserem, eu leio, mas não entendo, né? Termos ali pessoas treinadas e dispostas a traduzir a Bíblia para aquela situação e ajudar a recuperá-los de verdade para uma vida, não só na sociedade, mas uma vida com Deus, uma vida para sempre. Contem sempre com a Sociedade Bíblica do Brasil. Nós fomos criados pelas igrejas, somos uma entidade sem fins lucrativos, significa que todo recurso que recebemos por ofertas de igrejas e de cristãos e de outras partes do mundo, todo recurso que ganhamos com a venda de materiais bíblicos é reinvestido, todo o valor é reinvestido na causa da Bíblia. Nós queremos estar mais presentes onde a igreja precisar de materiais para cumprir a sua missão, traduzindo a Bíblia para dentro da realidade das pessoas. Deus conceda a mim e a vocês uma bonita história com o livro sagrado. Muito obrigado, Leni. A Sociedade Bíblica do Brasil tem doado
literatura bíblica mensalmente para mais de 200 capelanias no Brasil. E só as nossas 12 capelanias em São Paulo e a Casa do Aconchego têm distribuído por ano mais ou menos 600 mil literaturas bíblicas em 12 hospitais e na Casa do Aconchego. Imagine o alcance para mais de 200 hospitais no Brasil. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor.